na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima tarde a você, investidor que nos acompanha. BMC Stock no ar, com atualizações em tempo real sobre o mercado financeiro nacional e internacional. Tô com um sorriso no rosto, é sexta-feira, dia de ficar bem calmo e não passar raiva com o mercado financeiro brasileiro, porque afinal, dá-lhe motivos aqui, para o investidor ficar um pouco ressabiado. 1,13% de queda para o nosso mercado financeiro brasileiro. Começamos no vermelho, passamos boa parte da manhã no vermelho, continuamos no vermelho, vamos ficar vermelhos até o final do dia praticamente. Claro, é sempre uma dúvida, não dá para cravar absolutamente nada, vai que o Ibovespa vira de uma hora para outra e contradiz o apresentador. No entanto, todos os indicativos levam a crer que o Ibov vai amargar mais um dia de queda consecutivo e mais um dia com quase ali 1% de queda. Ontem foi 0,94%, hoje nós já estamos aí no 1,1%, mas claro, até o final das negociações tem bastante coisa para acontecer. Ninguém gosta de dormir comprado, dormir posicionado, dormir vendido. Então, conforme o dia vai passando, eu acho que a gente pode ter mais uma movimentação interessante para o Ibovespa. No entanto, o volume de negociação está lá embaixo, gente. A gente pode falar que o Ibov está subindo, está caindo, no entanto, sem convicção. A gente tem pouca gente negociando no mercado financeiro brasileiro. 6 bilhões apenas de reais negociados para o Ibovespa. Nós podemos, claro, aumentar essa margem, no entanto, os horários mais movimentados são os horários da manhã. E se até agora, se o horário dourado do Ibovespa já passou e tem apenas 6 bi, quem sabe aí o que será do nosso índice até o final do dia. Então, sim, é um desconto relevante, quase 1% de queda aqui, 0,99% de queda. No entanto, é um desconto sem convicção, sem muita certeza. É claro, alguns fatores estão pesando aqui para a nossa Bolsa de Valores. Neste momento, 6 bilhões de reais negociados, bem abaixo aí do volume dos últimos dias, que já era fraco. Para o dólar futuro, então, Ibovespa cai, qual que é a lógica? O dólar está subindo? Na verdade, não. 0,28% de queda, R$ 4,87. Foi até os R$ 5,00, com alguns dias ali estudando aquela posição, aquele patamar de preço. Devolveu num dia terrível aqui para o dólar e ótimo para o Ibovespa. Devolveu, tem até um candle bem relevante aqui, quase 1,5% de queda aqui para o dólar na quarta-feira. Passou quinta-feira basicamente em estabilidade. Hoje um dia aqui estável para a moeda norte-americana, 0,27% de queda. Abriu em queda e está segurando este patamar. Eu não vi o dólar, pelo menos nas minhas atualizações de mercado, quando eu abri o Profit Pro da Nelogica, em patamar positivo no dia de hoje. Um dia marcado com a participação, claro, do presidente do Federal Reserve no simpósio de Jackson Hole, uma participação dura, no entanto, em linha com o esperado. O pessoal já esperava um banho de água fria,
então não teve nada muito além do que a estimativa do mercado já projetava. Então, dólar futuro 0,27% de queda, Ibovespa quase 1% de queda também, e alguns ativos se destacam neste meio tempo, é o caso de Localweb 5,29 de desconto, é o ativo mais descontado da carteira do Ibovespa, e outros ativos como Grupo Pão de Açúcar 4,72, essa é a queda real, tá, gente? Teve um dia que, claro, o ativo estava caindo mais de 20%, no entanto, ele estava corrigindo o desconto de êxito que foi spin-offado, como diz o mercado financeiro, cheio dos seus neologismos, foi separado, o patrimônio da companhia foi retirado e, claro, entregue aos investidores por meio de BDRs e ADRs. Então, nós temos Pecar, que agora sim cai de verdade, cai mesmo, 4,72%. Nós tivemos o BTG emitindo um relatório rebaixando a companhia. Eles indicavam compra e agora rebaixaram para neutralidade com um novo preço-alvo próximo dos R$ 7,00. Então, sem muito upside. Pecar está negociando aqui a R$ 6,00. Então, não tem muito para onde ir. O mercado olha para esses relatórios das grandes casas, dos grandes analistas do mercado e, claro, desconta o ativo. 4,72% de queda. Muito provavelmente, a gente não tem certeza absoluta de quase nada no mercado financeiro, mas muito provavelmente, quase certeza absoluta, motivada, claro, por essa revisão de BTG para o ativo, rebaixando de compra para a neutralidade e também rebaixando o seu preço-alvo, 4,56% de queda. E Dux, 4,56% também de queda neste momento, localiza 13,94 e tem um ativo diferente. EXCO32, EXCO32, referente às ações de êxito. É o BDR, não faz parte da carteira do Ibovespa, mas está aqui como um representativo do que fazia parte do Grupo Pão de Açúcar. Muito se discute o que será de GPA a partir dessa separação, inclusive a tentativa de venda das atividades de êxito, que é muito forte na Colômbia e em outros países da América Latina. Então, estamos aí com essa discussão. Tanto o Pecar quanto o BDR de êxito caem bem. Êxito caindo agora 13,82, referente aí a essa operação da Colômbia que pertence ainda à GPA, mas que GPA está tentando dar linha, está tentando vender a mercado. Do lado positivo, poucos ativos. Temos Raízen, novamente entre as maiores altas do dia. Temos essa notícia de Índia que pretende, claro, proibir a exportação de açúcar, o que pode favorecer ativos que são ligados de forma direta ou indireta a commodity. É o caso de Raízen, é o caso de São Martinho e também de Jalles Machado. Então Raízen ganhava bastante valor, ganhou muito valor ontem, foi a maior alta do dia e hoje 1,88%. Está um pouco mais contida neste meio de dia em que a porção negativa do Ibovespa vai se estendendo. São Martinho logo em seguida, eu falei, mesma coisa, teoria, Índia, proibindo a exportação de commodity, açúcar especificamente, pode beneficiar essas companhias que têm exposição ao açúcar, são sucroalcooleiros, produtores de biocombustíveis. Neste momento aqui, São Martinho, 1,17% de alta. Temos também a 3R Petróleo, no caminho do petróleo no mercado especulativo, no mercado futuro, principalmente o petróleo Brent. Tem um dia de alta, nesta sexta-feira, 1% de alta para o petróleo Brent, volta aos $84, e o petróleo WTI um pouquinho abaixo dos $80, no entanto aqui 79,72, 0,85% de alta. Uma alta interessante tanto para o WTI, mas principalmente para o Brent, que serve como base de cálculo para a Petrobras, e claro, a gente sabe que o que vale para a Petrobras vale para o restante do mercado, em exceção, claro, as ingerências políticas, as discussões sobre governança corporativa da companhia e a interferência do governo nas atividades da estatal. No entanto, as dinâmicas são parecidas quando a gente fala de mercado. Aqui, continuando o nosso patamar positivo, tem SLC Agrícola, tem IRB novamente aqui, um dos destaques de volatilidade da semana. Não vou falar que IRB está ganhando muito valor nesta semana como um todo, mas a gente teve um dia com quase 10% de alta, depois um dia quase com 10% de queda. É bem volátil o IRB nesta semana, no final das contas 3% de alta no agregado semanal até esta sexta-feira. Como é que está a cotação aqui dos juros futuros? Vamos às cotações, vamos aos juros futuros. Todos os DIs negociados até 2033 estão com uma leve apreciação, não é muita coisa. Então, claro, o IPCA não fez
um barulho tão grande em relação ao nosso mercado futuro de juros, nem também a participação de Jerome Powell lá no simpósio de Jackson Hole. Juros praticamente intocados nesta sexta-feira, aqui pouca apreciação para 2033 em especial, juros de 10 anos aqui no Brasil, super importante para ter uma média aqui de como que o mercado está olhando para frente, 0,18% de alta. Quem se aprecia um pouco mais aqui, são os juros na ponta curta, 1% para 2025 e até 0,5% para 2024. 2025 e 2026 que sofrem um pouco mais, com 1% e 1,1% respectivamente de adição. Agora, os últimos contratos aqui negociados, a gente vai ter que expandir o mês referente a estes DIs, no entanto 10,2%, 10,3% aí para 2025. Então, tem a questão do IPCA, um pouquinho de pressão, mas para 2 anos específicos, desde negociados para 2025 e 2026, ponta curta aqui 2023 e 2024, sem muito efeito, nem na cauda longa lá, como o mercado costuma chamar, tá sem muita pressão, com pouca adição, mas claro, todos os DIs com um sinalzinho positivo, que é claro, uma notícia ruim para quem gosta de mercado financeiro, para quem está olhando para a economia brasileira. Aqui, quando está vermelhinho, é ruim. Quando está verde é positivo, quando os juros estão positivos aí não é sinal agradável, mas claro, estão pouco positivos em exceção a 2025 e 2026. Dando uma olhada também aqui na cotação das principais moedas do mundo, eu falava sobre esse movimento do real brasileiro, a gente pode estender o ranking de moedas do Profit Pro da Analógica para dar uma olhada na paridade do real com outras moedas pelo mundo. Então, o real brasileiro tem um ganho aqui de 0,24 em relação ao dólar. Nós temos aqui também o peso argentino, 0,013. Então, daqui a pouco eu trago essa atualização. A lira turca, nós tivemos, claro, esse movimento de juros, um salto na taxa de juros para a Turquia. Era muito discutida essa política monetária turca por conta de interferências do governo, talvez ali, de certa forma, uma política populista para incentivar consumo e, claro, tirar um pouco da pressão ali popular sobre o governo. No entanto, nós tivemos um reajuste na política monetária, um bom reajuste, até para, se não me engano, 25% de taxa de juros anuais. Eu trago essa informação daqui a pouco completa para vocês. E nós tivemos aí uma apreciação bem interessante nos últimos dias para a lira turca. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos ao noticiário que está movimentando o mercado nesta manhã. O presidente, claro, Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, no caso, participou do simpósio de Jackson Hole, evento anual promovido pelo Fed de Kansas City. Durante a sua participação, Powell comentou sobre as perspectivas do Fed para os próximos passos da política monetária e deixou claro que poderá haver mais altas de juros para os próximos meses. Ele disse que é trabalho do Federal Reserve baixar a inflação e que estão comprometidos com essa tarefa. Vamos elevar mais os juros se necessários e mantê-los altos, foi o que disse, claro, o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. De acordo com o presidente do Fed, todas as decisões a respeito de juros nos Estados Unidos serão decididas com bases nos sinais da economia e, para ele, os dados não estão arrefecendo como esperado. Abre aspas. O mercado de trabalho se mantém apertado ao longo do tempo. A política monetária restritiva ajudará a oferecer a demanda e demanda agregados aí de volta a um melhor equilíbrio, reduzindo a inflação, explicou Powell. Evidências adicionais de um crescimento persistente acima da tendência podem colocar o progresso em relação à inflação em risco e pode justificar mais restrição na política monetária, fecha aspas. Em suma, Powell finalizou enfatizando que o Fed está focado em trazer a inflação norte-americana para a meta de 2%, precisamos de estabilidade nos preços para conseguir condições sustentáveis para um mercado de trabalho que beneficie a todos e vamos prosseguir até concluir o trabalho, finalizou Powell no seu discurso. Foi um discurso bem rápido, das 11 até as 11h30, então é uma participação rápida de Jerome Powell falando sobre os próximos passos da economia norte-americana em relação à sua política monetária. Aqui para o Brasil, a principal agenda foi a divulgação do IPCA 15, que apresentou uma alta de 0,28% em agosto. O número veio acima das projeções do mercado, que esperava 0,17% para este período. No acumulado, o IPCA 15 tem alta de 3,38% neste ano e em 12 meses, ou seja,
nos últimos 12 meses de 4,24% acima dos 3,19% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores e acima também do consenso de 4,13%. Em agosto de 2022, a taxa foi de 0,73%. 7 grupos dos 9 pesquisados pelo IBGE registraram uma alta em agosto, segundo o Instituto. A maior variação, de 1,08%, e o maior impacto no número cheio vieram do setor de habitação, grupo afetado principalmente pela energia elétrica por conta do fim da incorporação do bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês anterior. No lado das quedas, o destaque ficou com alimentação e bebidas, com uma queda de 0,65%. Então, IPCA, acima das projeções, pode também estar pesando aqui para o nosso Ibovespa, que no dia de hoje tem um dia de mau humor, 1,11% de queda neste momento. Falando sobre os destaques corporativos, a construtora Tenda deu entrada em um pedido de oferta pública de ações, abrangendo inicialmente 15 milhões de ações. Se a demanda exceder a oferta, pode aumentar em até 25% o número de ações emitidas. Com base no fechamento anterior, a oferta pode chegar a 223 milhões de reais, excluindo as ações extras. O Bradesco BBI e Caixa coordenarão essa operação. Então, para a Tenda, claro, aproveitando este bom momento, vou até trazer o ativo de Tenda aqui para você que não acompanha o setor imobiliário e aumentar esse nosso tempo de cálculo para essas variações para a variação anual. Tenda, no ano, sobe 237%. Vamos dar uma olhada no dia de hoje. 4,62% de queda para o ativo de Tenda. Hoje pela manhã tinha 250% de alta aí agregada no ano de 2023. Mas sim, é um patamar interessante, claro, como o ativo se valorizou muito neste meio tempo, a companhia aproveita para fazer uma nova emissão de ações e colocar um pouco de dinheiro barato no bolso, no caixa da companhia, para, claro, financiar seus projetos de expansão, financiar novos empreendimentos. Tenda, um dos principais destaques da Bolsa, da B3 como um todo, neste 2023, focada na baixa renda, pode ser beneficiada pelo programa Minha Casa Minha Vida, que vai ser incentivado pelo governo federal e está conseguindo tirar algumas unidades com margens bem pressionadas dos seus balanços operacionais. Então, está melhorando a sua operação, pode ser beneficiada no futuro. Tem a tese de queda de juros que talvez não faça muito sentido para esses ativos que são focados na baixa renda, porque os juros para esse tipo de moradia, para esse tipo de unidade, já é subsidiado pelo governo. Então, nós temos ali o governo colocando dinheiro para baixar os juros artificialmente para estes segmentos. Então, Tenda, 237% de alta no ano de 2023, já chegou a bater 300% e teve alguns descontos aí nos últimos meses, mas vocês podem ver que na semana 15,88% de alta, no mês 18,68% e no ano aí a gente tem esse agregado de 237%. Setor de construção, eu acho difícil alguém reclamar do setor imobiliário. A gente falava sobre esse kit Lula, caso o candidato Luiz Inácio Lula da Silva fosse eleito no ano passado, e o setor de construção civil, mais especificamente o setor imobiliário, estava nas principais carteiras das casas de research, das casas de análise ali, que indicavam esse kit Lula, kit Bolsonaro, para, claro, cenários em que um ou outro candidato fosse eleito. Por enquanto, quem indicou aí o setor imobiliário está acertando, pelo menos para esses ativos aqui voltados à baixa renda, e até alguns ativos de média e alta renda, como é o caso de Mitre, estão com um baita resultado neste ano, 69,63% de alta para Mitre. Quem fica um pouquinho atrás é Elbor com 60%, mas também se valorizando bastante. Vamos agora às nossas conversas. Eu sempre gosto de trazer os principais especialistas do mercado financeiro para conversar com a nossa audiência e também comigo. Aproveito bastante estes bate-papos. Gostaria de convidar aqui Gil Garcia, especialista em gestão de risco e planejamento. Gil, muito obrigado, é sempre um prazer recebê-lo por aqui. Conversou comigo ontem, trouxe aqui alguns insights interessantes, talvez uma alternativa para quem gosta da análise gráfica. E hoje eu quero ter uma outra conversa contigo. A gente conversou no começo da manhã aqui com a nossa audiência, o pessoal falando das montagens das suas operações, falando, estou buscando este movimento, estou buscando aquele movimento. Olha, o IPCA saiu, o Ibovespa deve cair num primeiro momento, recuperar um pouco, mas permanecer o dia aí durante o dia todo
em patamar negativo por conta dessa notícia negativa e, claro, essa parcimônia dos investidores em relação ao Jackson Hole. E aí eu queria trazer essa discussão. Efetivamente, o que a gente pode classificar como a operação no mercado financeiro, o trading como no mercado financeiro é uma profissão? O trader ele tem uma profissão? O trader ele é ali um complemento ao que você tem no seu dia a dia? O que efetivamente é o investimento e quais os mitos que nós temos que tirar aí da conta quando estamos falando com a nossa audiência, quando estamos falando sobre mercado financeiro, sobre trading, sobre ações, sobre operação de bolsa de valores? Muito obrigado pela participação no dia de hoje. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aos telespectadores. Eu que agradeço a participação aqui com vocês, sempre muito agradável a gente poder bater um papo aqui. E ontem a gente conversou um pouquinho sobre um tipo de gráfico, né, que é muito utilizado em day trade. E já aproveitando a sua pergunta, então, vamos falar um pouquinho sobre day trade, que esse day trade, coitado dele, viu? Muitas vezes ele é muito judiado, né? Por que é judiado? Porque tem muita coisa que é atribuído a day trade, mas nem tudo é verdade, né? Existem realmente, como você colocou, muitos mitos, muitas coisas que são fantasiosas em relação ao day trade, mas vamos explicar um pouquinho, vamos tentar clarear isso, né? Deixar de uma forma bem explícita para todos. Enfim, o day trade são operações em bolsa de valores, como se fosse uma operação normal, só que ela tem um detalhe ali. O day trade, como o nome diz, day, né? Ou seja, ele tem que começar e acabar dentro do mesmo dia, tá? Então, é uma operação que, por exemplo, se eu comprar uma ação de uma empresa, eu posso geralmente segurar isso por alguns dias, semanas, meses, esperando que até que o preço dessa ação atinja o alvo da minha expectativa para poder sair com um lucro na operação. No caso do day trade, não é bem assim. Por quê? Porque a operação tem que começar e finalizar dentro do mesmo dia, né? Então, com isso, já começam algumas características próprias de day trade, né? Ou seja, eu não posso entrar em qualquer ponto, em qualquer preço, né? Porque, de repente, pode fazer uma diferença grande entre atingir o meu alvo ou não. Quando eu compro uma ação para uma situação de position, né, e fico muitos meses nessa ação, depois de muitos meses, se eu entrei 10 centavos acima, 10 centavos abaixo, provavelmente não vai fazer muita diferença no resultado final. Mas no day trade pode ser que sim, porque as operações tendem a ser mais curtas, né, exatamente pelo tempo. Então, pode ser que uma operação de day trade eu vá buscar ali 15, 20, 30 centavos em cima de uma ação, né? E aí o ponto de entrada, se eu entrar 5 centavos a mais ou a menos, já vai fazer um pouquinho de diferença no meu resultado. Então tem essa característica e por conta disso, obviamente, a gente tem sempre que estar estudando essa nova abordagem. Gabriel, eu até uso algumas analogias, né? O day trade é como você está jogando basquete ali com os amigos no final de semana, que o tempo não está cronometrado, não está valendo muito o tempo. Então você pode usar alguns tipos de técnicas. Agora você imagina um jogador profissional da NBA lá, por exemplo, né? E você tem o tempo cronometrado do jogo. Muitas vezes, né, vemos jogos em que faltam poucos segundos para acabar e o jogador arremessa a bola de longe sem ter uma situação às vezes muito favorável para tentar fugir do tempo que está sendo esgotado. Então, day trade é mais ou menos isso, né? A gente tem que contar com aquilo que pode vir a acontecer dentro do dia. Vou voltar um pouquinho naquela frase que você falou ali sobre mitos, né, do day trade. Infelizmente, muita gente acaba conhecendo o day trade de uma forma errada, até porque existe muita publicidade que de uma forma não muito interessante, né? Tem muita gente que promete rentabilidade através de day trade, né? E a gente sabe que renda variável não dá para se prometer rentabilidade. A renda variável, o mercado é soberano, né? Então a gente não tem algo garantido. Eu gostei até muito das suas falas, aí você estava falando sobre o fechamento do Ibov hoje, e você foi bem cauteloso, você falou assim, muito provavelmente, né? Ou seja, a gente não tem certeza absoluta nenhuma no mercado, e no day trade também não existe. Existem muitos golpes, muitas pirâmides, que o pessoal fala, não, olha, coloca aqui seu dinheiro, porque isso aqui é day trade, a gente promete uma rentabilidade X. Isso é furada, né? Ou, infelizmente, estão usando o nome do day trade, que nada mais é do que uma operação comum de mercado, só que estão utilizando o nome para tentar
né, tirar algum benefício, né, e lesar algumas pessoas nesse sentido. Mas day trade nada mais é do que uma operação com características próprias, né, como eu comentei. É mais ou menos isso. Não sei se ficou muito claro, o Gabriel. Ficou bastante claro. Nós falamos sobre uma música no comecinho aqui da nossa programação, lá às 8 horas da manhã, quando fazíamos o pré-mercado. Eu conversava com alguns dos convidados que estavam aqui na BMC News e a gente fez a brincadeira. Para mercado financeiro é fé cega e pé atrás. Você tem que ter convicções, mas ao mesmo tempo você tem que ter ali aquela dúvida eterna para montar uma operação. Não há certeza absoluta, é fruto de muito trabalho. O day trade, principalmente, tem que ter bastante cautela, bastante fé ali a sua estratégia, o que você está como objetivo traçado, mas também muita dúvida sobre essas certezas aí que se pregam no mercado financeiro. Ah, não, é certeza absoluta, rentabilidade garantida, não tem nada certo, né, o Gil? Exatamente, Gabriel. Eu gosto de uma frase que assim, é preciso idolatrar a dúvida, né? No mercado financeiro mais do que nunca, né? A gente precisa estar sempre reavaliando a dúvida no sentido positivo da gente estar reavaliando as nossas certezas. Será que é isso mesmo? E na dúvida, a gente sempre é um pouco mais protetivo, né? Então, o day trade requer muito isso. O day trade requer, sim, muita disciplina também, né? A gente tem que ser nós temos que ser bastante disciplinados, porque o mercado não perdoa, né? E para levar o nosso dinheiro é muito fácil. Então a gente tem que tomar esses cuidados, né? Tem muita gente disposta a isso também, né? Tem a galera ali que se aproveita dos movimentos de manada, os movimentos coordenados ali do mercado financeiro, vai contra, tenta aproveitar essas certezas que o mercado tem, na verdade. Então, enquanto todo mundo está querendo ganhar dinheiro, né, Gil? Aí cada um vai para um lado, no final das contas alguém tem que estar certo. Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço, né, Gabriel? Mais ou menos isso. Mas no day trade tudo... Aí só uma dúvida aqui, ô Gil. Você falou sobre alguns mitos no mercado financeiro, mitos relacionados especificamente ao day trade, porque a estrutura do day trade ela pode ser muitas vezes confundida, até por conta dessas propagandas que aparecem sempre, nos bombardeiam o tempo todo. Depois ali do início da internet, com a popularização de alguns meios de distribuição ali de propagandas, o pessoal começou a ter muita noção errada do que é o day trade. Especificamente, a gente falou sobre rentabilidade, a gente falou sobre estratégia, a gente falou sobre ter dúvidas sempre sobre a garantia de uma operação. Qual que é o objetivo, afinal, do day trade? Quem entra para o day trade, qual que tem que ser o objetivo máximo? É gerar dinheiro, é ganhar dinheiro com aquilo, a rentabilidade do patrimônio. Qual que é o grande objetivo no day trade? É um objetivo claro ou cada um tem que traçar as suas metas sempre que possível? Quero só tirar essa dúvida de você que tem muito tempo de mercado, está sempre acompanhando o mercado financeiro, tem bastante contato com essas pessoas que querem também começar a operar no mercado financeiro. Qual que é o grande objetivo? Só para a gente tirar essa dúvida. Perfeito, Gabriel. O grande objetivo é rentabilização, né? Eu, pelo menos, encaro o day trade, encaro o mercado como uma rentabilização. Infelizmente, por conta de propagandas negativas, muitas pessoas vêm achando que o day trade é uma maquininha de fazer dinheiro, é um caixa eletrônico que você vai lá operar e todo dia você vai arrancar dinheiro dali. E quem opera no mercado sabe que não é assim. De vez em quando a gente tem os gains, de vez em quando a gente tem os loss. O importante é a gente ter mais gains do que loss, quando ganha, ganha mais do que quando perde, para a gente ficar com um saldo positivo, né? Mas o objetivo principal sempre é rentabilidade. Você até perguntou também a sua primeira pergunta, eu acabei não respondendo. O day trade é uma profissão? Sim, não. Para muita gente mas para algumas pessoas é apenas um complemento de renda. E não tem nada de errado com isso, né? A pessoa pode ser um profissional, pode ser um médico, engenheiro, advogado, e num horário ali, né? Geralmente profissionais liberais têm um pouquinho mais de horário flexível, consegue ali fazer uma operação, né? E o day trade pode ser uma opção para quem não quer ficar posicionado. Você mesmo comentou, hoje é sexta-feira, ninguém quer dormir posicionado, passar o final de semana ali em posição, então, de repente, o day trade pode ser uma oportunidade para pegar um pouquinho de dinheiro ali, tentar fazer uma rentabilização daquele capital que você já tem, né? Não deixa de ser um investimento, mas claro, com todos aquelas cuidados, gerenciamento de risco, gerenciamento de patrimônio, que é bastante importante. Gabriel, inclusive, quero aproveitar, toda vez que eu estou participando aqui, estou vendo que vocês estão colocando ali o QR Code aí na tela.
que é justamente por isso, para quem se interessa por esses assuntos de day trade, por técnicas de day trade, gerenciamento de risco, enfim, até essa parte comportamental, porque acaba afetando bastante, né, o comportamento, as decisões de quem está operando, né, dos traders, né, das pessoas que operam, esse comportamento, né, às vezes uma ansiedade, um medo, faz com que você tome uma decisão errada. Então, tudo isso a gente vai estar abordando numa mentoria que nós do 2MV aqui, estamos fazendo em parceria com a Nelogica e com a Invest Academy. E a primeira turma já se esgotaram as vagas, mas a Nelogica abriu uma segunda turma. Então, quem tiver interesse, pega o celular, aponta aí para o QR Code, que você tem mais informações aí. Se você tem interesse em day trade, quer aprender um pouquinho mais a operar no mercado, mas com muita responsabilidade, com gerenciamento, né? Esse é o caminho, tá? A gente está tentando passar isso para as pessoas, para que quem chegue comece do jeito certo, né? Não apanhe muito até pegar o jeitão da coisa e começar a ter bons resultados. Maravilha, um baita trabalho que vocês estão fazendo, compartilhando esse tipo de conhecimento. Então, para todos que estão interessados, querem sair um pouco do óbvio, cortar um pouco deste caminho do aprendizado duro que o mercado financeiro sempre aplica, que a gente sempre vai sofrer no aprendizado aqui no Day Trade. Então, para entender e conhecer e aprender com quem já está nesse mercado há muito tempo, o QR Code está aí na tela. Gil, muito obrigado pela participação. Agradeço, Gabriel, agradeço a você, a todos os telespectadores, um bom final de semana a todos, até mais. Maravilha, um ótimo final de semana a você também. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais BMC Stock com atualizações do mundo corporativo e também aqui no nosso mercado financeiro nacional e internacional. BMC News, informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News, informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor.
Estamos de volta com o BBC Stock. Essa história que eu tô contando aqui no chat do YouTube é uma história engraçada. Daqui a pouco eu volto para ela. Para você que está um pouco perdido, visite todos os canais de distribuição de conteúdo da BMC News. A gente tem aqui distribuição lá no Telegram, no WhatsApp, é só buscar pelo nome da BMC News, mas principalmente no nosso portal de notícias e também no canal do YouTube. Tem uma história bacana que daqui a pouco eu continuo, mas claro, a gente está aqui para falar sobre o mercado financeiro, o que está acontecendo e que não está acontecendo com a nossa Bolsa de Valores. O que não está acontecendo? O Ibov não está saindo do lugar. 1% de queda ainda, mesmo os patamares da abertura do nosso programa, 115.850. O tempo vai passando, o passado vai pesando e o Ibovespa vai se afastando aí de uma reversão. Talvez, claro, eu falei no começo do programa, a gente ressaltou na entrevista passada, o Ibovespa e a Bolsa de Valores, o mercado financeiro não é feito de certezas, então tudo pode acontecer. Quem sabe uma notícia muito positiva não apareça e o Ibovespa vire o sinal. Por enquanto, 1% de queda e uma queda bem consistente, tá, gente? A gente não viu nenhum momento positivo aqui para o Ibov, em exceção ali ao comecinho do mercado, então que estava próximo da estabilidade. Então, chegou a ficar estável, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas não saiu muito do lugar, 115.823. Como é que está o dólar futuro? 0,24 também sem sair muito do lugar, R$ 4,87. Vamos voltar ao Ibovespa. Eu tinha expandido aqui o setor de construção civil, mas eu quero falar um pouco sobre o Ibov. Quais são os principais destaques positivos e negativos do Ibovespa no dia? Nós temos local web, quem sabe? A gente sabe que muito investidor estrangeiro vem ao Brasil, busca por ativos. Local web não é característica por ter muito aporte de investidor estrangeiro. No entanto, nós temos uma aversão generalizada nesta madrugada, que se estendeu para o comecinho do dia, para ativos voltados ao segmento de tecnologia. Ontem foi um dia interessantíssimo, um baita dia. Nós tivemos aí a publicação dos resultados operacionais de NVIDIA. No final das contas, ela não conseguiu subir tanto, mas ações voltadas à tecnologia na Ásia, principalmente, dispararam durante a madrugada depois do resultado de NVIDIA. Então nós tivemos um bom desempenho de ativos de tecnologia desse setor como um todo. Pode ser também uma frustração. 5,85, nós tivemos fortes descontos na Ásia nesta madrugada, voltados ao setor de tecnologia. Então, quando disparou, o mercado reviu as suas posições, olhou direito, viu que não tinha muito motivo para ficar tão animado assim com o setor de tecnologia mundial, e aí reviu as suas posições, e aí a gente teve fortes descontos para o setor de tecnologia na Ásia. Na Europa também a gente teve algumas empresas descontadas, inclusive a NVIDIA está com mais de 3% de queda. Então, tecnologia no dia de hoje sofre bastante, local web o principal desconto do dia, 5,85%. CVC logo em seguida, 5,76%. Eu quero falar um pouco mais sobre CVC, que não acompanhou nem Azul e nem Gol naquela disparada no começo do ano. Nós tínhamos o ativo aqui no positivo, nem sei se ainda está no positivo. Não está. No ano, perde 48%. Então, o setor de aéreas e turismo tem duas partes. Azul e CVC, que tem um bom ganho no ano, não tão bom quanto no começo de 2023, que a gente teve uma série de descontos, mas um bom ganho. E CVC, que está no limbo aqui, 48%, na Bacia das Almas, a CVC 48,78%. O que será que está acontecendo com esse ativo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com o nosso próximo convidado. Idux, também em queda, 4,46, no entanto é uma situação um pouco diferente. No ano nós temos o ativo ganhando 100% de valor, então 108,75. Então o Idux foi bem precificado no começo do ano, tese de queda de juros, tese de melhora operacional para a companhia, 108 dobrou o seu valor e agora sofre alguns descontos no mês, 4,33%, cai até menos do que o nosso Ibovespa. Vou até expandir aqui para não falar besteira, 4,97%. Vai cair em linha com o Ibovespa, mas é um ativo sim a ficarmos de olho. São Martinho agora toma a primeira colocação. Como eu falei, tem essa questão da Índia proibindo a exportação de açúcar, 1,85%. Vamos dar uma olhada agora no setor de small caps. Eu sempre gosto de fazer esse comparativo, o índice small caps. Na minha tela, também com a maioria dos ativos em patamar negativo. Destaque para Metal Leve 3 com 7,45% de queda, Infracommerce 7,04%
de queda também, de desvalorização. A gente falou um pouco sobre Infracommerce no pré-mercado, perdeu alguns patamares importantes, abriu espaço para um movimento um pouco mais negativo. Então, 7,04% de queda. Sequoia Logística, novamente entre os ativos mais descontados. Ontem nós tivemos a S&P Global emitindo um relatório e rebaixando muito a nota de crédito para a Sequoia, agora para a BBCC, indicando, claro, perigo ou risco iminente do não cumprimento do pagamento de juros de algumas dívidas, inclusive abrindo a possibilidade do não pagamento do principal da dívida, ou seja, do não pagamento do valor devido efetivamente, não apenas dos juros. Sequoia está aqui entre os ativos mais descontados, 6,58%. E cara, se a gente olhar para a Sequoia é um negócio até um pouco triste. O ativo que valia ali, ó, R$30,80 em 2020, claro, tivemos uma euforia entre 2020 e 2021, mas desde então o ativo foi bem descontado, perdendo aí, ó, quase 100% do seu valor. Foi de R$30 a 71 centavos. Especialmente nos últimos 2 anos, até com 2022 aqui na tela, porque a gente consegue ter uma noção um pouco mais real de um mercado que já não funcionava na euforia. Nós temos o ativo que foi de R$15 no começo do ano, aqui na máxima do ano. E se a gente puxar essa linha até lá embaixo, teve também um desconto de 90% do maior patamar do ano passado. Então, entre um ano e outro, Sequoia foi bem descontada, está tendo problemas operacionais. Os seus resultados do segundo trimestre foram catastróficos, foram bem ruins, abaixo inclusive da expectativa dos analistas, e também, claro, está tendo dificuldades para vender alguns ativos. Inclusive, era um dos pontos destacados no relatório de S&P Global, dizendo que por a companhia não conseguir gerar caixa, não conseguir vender ativo, tinha um alto risco de pressão sobre a sua liquidez, para cumprir com as obrigações financeiras. Então, 0,70 70 centavos para a Sequoia, exemplo aí de tudo que acontece no mercado financeiro. Quando cai, o ativo, mesmo que barato, pode cair ainda mais. Então, a gente saiu de 30 reais, 7 reais é barato para um ativo que já custou 30? Muito barato. 3 reais, 1 real é barato para um ativo que já custou 7? É muito barato. E agora, 70 centavos é barato para um ativo que já custou 2 reais? É barato, no entanto, pode ficar ainda mais. No caso aí de Sequoia, é uma situação realmente muito difícil, inclusive para os investidores que apostaram na companhia. Vamos continuar aqui com a nosso noticiário corporativo. O parecer da Advocacia Geral da União sobre a exploração da margem equatorial da Petrobras gerou repercussão no Ministério do Meio Ambiente e também no IBAMA. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, mencionou que o parecer da AGU não altera significativamente a análise de licenciamento de um poço exploratório no Amapá. A falta de dados sedimentares adia a conclusão do processo, que continua sem prazo. Agostinho descartou mediação entre IBAMA e Petrobras para desbloquear outros pontos de negação da licença, enfatizando que não há acordo no licenciamento ambiental. Ele lembrou que a Petrobras pediu prioridade para outros projetos, deixando indefinido o desfecho da margem equatorial. Essa é a posição oficial também aí do Ministério. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, continuou essa repercussão, destacando que o parecer da AGU a favor, na verdade, do estudo para explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, ratificou uma decisão do STF e que não há contradição na posição da AGU, pois ela simplesmente reafirmou uma determinação do Supremo que, por sua vez, confirmou uma portaria de 2012 estabelecendo a avaliação ambiental estratégica, não condicionando o licenciamento. Vitório, eu gostaria aqui de trazer à nossa tela o Vitório Galindo, Head de Análise da Quantitative, justamente para falar um pouco mais sobre esses assuntos que eu destaquei há pouco. Vitório, muito obrigado pela participação. Sempre um prazer tê-lo por aqui. Fala, Gabriel, tudo bem? O prazer é meu de estar aqui. Agradeço o convite. Perguntou se está tudo bem. Eu estou sempre bem aqui, mesmo com o Ibovespa dando... Aqui, ó, não dando as suas caras, caindo bastante, deixando aquele clima tenso no ar. Eu tô sempre bem, tá todo mundo feliz, principalmente quem acompanha a programação da BBC News. Eu sei que o pessoal aqui tá chorando as pitangas no nosso chat, mas eu quero sim a alegria aqui no nosso chat e também na programação como um todo. Vitório, tenho algumas dúvidas que eu gostaria de elucidar contigo. Primeiro, eu sei que você acompanha alguns ativos do setor de turismo, em especial a CVC. E eu estou com bastante dúvida sobre a companhia, mais um dia bem negativo para o ativo,
e ele não seguiu o ritmo otimista que nós tínhamos para o segmento de aéreas e turismo. A aéreas foi para um lado, o turismo, no caso a CVC, foi para o outro. Recentemente tivemos um problemão com a 1 das 3 milhas, está sendo até investigado, a gente tem alguns desdobramentos que ainda devem acontecer para este caso. No entanto, a CVC vem sendo bem descontada desde o começo do ano, mais de 40% de queda. O que a gente tem como perspectiva para a companhia? É um mau momento operacional, é um mau momento do segmento como um todo, é um mau humor do mercado com o ativo? O que a gente consegue tirar de informações desse forte movimento negativo de 2023, em especial desses últimos dias que o ativo vem sendo bem descontado e sempre protagonizando aí as principais quedas do Ibovespa? Eu acho que é um pouco de tudo que você mencionou, né? A companhia não vive os seus melhores dias operacionais, desde a pandemia, né? Assim, trimestre a trimestre, em vez das coisas começarem a melhorar, né, gradualmente, acho que como muitas outras companhias em que o setor foi voltando, as atividades foram retomando, os resultados também foram retomando, né? No caso da CVC, não. Lá atrás, acho que tinha alguns outros motivos, como o endividamento da companhia, própria demanda, né? Assim, o mundo voltou a girar, mas o turismo ainda estava bem aquém do que era no pré-pandemia, né? Isso foi dissipando ao longo do tempo. Acho que ali em 2022 a gente já teve, né, um volume, demanda, etc., semelhante ao que era pré-pandemia. E aí acho que ficou claro que o problema não era o setor e era a CVC, né? De lá para cá, muita coisa mudou, né? Recentemente a gente teve a saída, troca do CEO, tivemos aumento de capital, a companhia deixou de ser endividada, né? Para ficar praticamente no 0 a 0 ali, caixa líquido quase, mas a dívida bem baixa. Então acho que esse problema do endividamento foi solucionado. Agora, com a troca do management, né, trocou o CEO, trocou o CFO, a gente espera que a parte operacional melhore, né, e as coisas comecem a realmente retomar do ponto de vista operacional da companhia. O setor, óbvio, não vem ajudando, né? Teve o problema lá atrás com o hotel urbano, né, com o Hurb, teve agora o problema com 2, 3 milhas, inflação, juros altos, perda de poder de compra do consumidor, endividamento, tudo isso é ruim para ela, né? Ela é uma empresa que se beneficia do consumo aí na veia, né? Então, se o poder de compra do consumidor tá bom, né? Se o consumidor não tá endividado, ele vai viajar, ele vai ter férias, vai fazer as férias dele no fim do ano, um pacote, uma viagem um pouco melhor, né? Isso é bom para o CVC, mas o globo aí tá bem feio, né? Todos os fatores estão, de certa forma, pesando contra. Mas assim, acho que as perspectivas aqui para frente, eu diria que são melhores do que no passado, né? Essa questão do endividamento está sendo equacionada, ter sido equacionada, acho que ajuda muito a companhia, né? A despesa com juros está muito alta, a taxa de juros ainda está muito alta, então isso para ela já é uma despesa menos ali no resultado, né? Para impactar relevantemente o resultado dela. A companhia também comentou na teleconferência de que eles estão fazendo redução, né, de pessoal lá dentro, e isso deve impactar bastante também em termos de despesa anual. Eles citaram, se não me engano, acho que foi 100 milhões por ano já das demissões que já tinham sido feitas, que deve reduzir. Então, assim, em tese, né, se a companhia continuar rodando normal, a gente tem 100 milhões a mais na última linha, né, para uma empresa que vem dando prejuízo, que estava com EBITDA negativo. Isso ajuda muito o resultado dela. E retomando também, né, o setor de turismo, os juros caindo, fica mais barato para o pessoal parcelar as viagens, o próprio dólar caindo, o petróleo caindo, ajuda também no preço das passagens, né, que foi o caso das aéreas que você comentou. Acho que elas foram muito beneficiadas já no primeiro momento, mas para refletir talvez na CVC demora um pouquinho mais isso. Pode ser que a gente veja nos próximos trimestres uma melhora. Mas acho que de maneira geral é isso, tá? Acho que eles têm que fazer o dever de casa lá dentro, tem que equacionar essa questão das receitas e despesas, né? Tem que voltar a gerar resultado positivo, tem que melhorar o operacional. Enquanto não acontecer isso, acho que o mercado vai continuar com ranço, né? O ponto que você falou também, acho que o mercado já cansou de dar uma chance, de tentar e não vai, né? Então, criou aí um certo mal-estar mesmo.
acho que a companhia tem que começar a entregar para que isso mude, né? A percepção do mercado mude. Maravilha, às vezes o mercado se cansa apenas, a estafa vence a briga e mesmo com uma melhora operacional, às vezes o ativo não segue, pelo menos a cotação do ativo aqui na tela não segue essa melhora. E aí, por exemplo, sobre CVC, você mencionou diversos avanços que podem ser alcançados pela companhia. Pelas últimas conversas, pelas últimas participações dos executivos em causa de resultados ou também na imprensa, você tem a percepção de que a companhia já está fazendo o dever de casa, a gente já tem alguns avanços, estamos conseguindo melhorar as operações de CVC, ou tudo que é passado é basicamente uma lista de desejos que pode talvez ter um efeito lá na frente? Porque a gente vê um mercado nervoso, um ativo sendo descontado e quando a gente fala de recuperação, de reestruturação das operações da companhia, tem empresas que estão em diferentes momentos, tem aquelas que já estão conseguindo alcançar alguns objetivos e eu gostaria de saber sobre o ponto exato de CVC. O que a gente tem hoje? É uma lista de desejos ou são algumas tarefas que já estão sendo cumpridas, Vitório? Acho que tem os dois, né? Entendi. Olhando do ponto de vista de despesa, acho que já está sendo cumprido, tá? Eles já demitiram muita gente em julho, segundo eles mesmos falaram, em julho, agosto. Isso deveria continuar sendo feito aí, acho que talvez até o mês que vem, ou final desse mês, se não me engano. Então, assim, essa redução de despesas já está ocorrendo, né? A redução de despesa com juros, com aumento de capital, também já ocorreu, né? Com a estrutura de capital ali melhor, em tese tem menos necessidade de adiantamento de recebíveis, despesa de juros da própria dívida, então isso daí, de fato, assim, já ocorreu. O ponto a gente não vai ver, assim, não é no próximo trimestre que reduz 100 milhões, né, é 100 milhões no ano, então vai ter uma pequena redução, provavelmente vai ter despesa de indenizações, né, para mandar o pessoal embora, então, em tese, eu não espero que o próximo resultado já tenha esse impacto, mas esse dever de casa sendo feito vai refletir nos 100 milhões de redução, pelo menos lá em 2024, né, que a gente já está caminhando para isso. Acho que o ponto do coisas, né, que gostariam de fazer, acho que está muito mais relacionado à receita daí. A nova administração que entrou comentou que ia mudar os produtos, então ia mudar os pacotes, ia tentar take rates melhores, ia tirar alguns pacotes, que não tinham boas margens, que não faziam muito sentido para a companhia. Eles não queriam mais ficar brigando por preço de passagem aérea, e acho que faz sentido, né? Assim, como é que a CVC vai ter um preço melhor que a própria Gol ou Latam? Em tese não deveria fazer sentido isso. Então acho que é um mercado que, de fato, acho que não é muito para ela, né? Acho que ela tem que agregar mais valor no básico, no que era feito lá antigamente, né? Em fretar aviões, em fretar pacotes, em fazer aquele pacote para classe média ou classe mais baixa que fica mais em conta, que tem agrega mais valor do que o cara ir lá no site comprar a passagem no site da Latam ou da Gol simplesmente, né? Então acho que isso daí é algo que querem fazer, né? Acho que isso não sei se, não tenho como dizer ainda se já está feito, né? Acho que a gente vai ver nos próximos resultados se isso de fato já começou a gerar efeitos de melhora de margem, aumento de vendas e coisas do tipo. Por enquanto, acho que é algo que eles ainda querem fazer. Mas, pelo menos na parte das despesas, aí a gente já vê algo que acho que já ajuda, né? Mantendo a receita constante, você diminuindo o custo da dívida e diminuindo as despesas da companhia, isso por si só já gera um resultado positivo lá embaixo. Né? Com certeza. Então, e é um movimento que a gente viu em outras empresas, em outros segmentos. Todo mundo está buscando por redução de dívida. A gente teve um momento de bastante euforia lá em 2020, 2021, bastante gente buscando por dívida para crescer de forma orgânica ou inorgânica. E o juro aumentou no Brasil de forma muito rápida. Então a gente teve esse movimento, principalmente motivado pelo alto custo da dívida, de até novas ofertas de ações, o pessoal fazendo follow-on para cumprir ali com obrigações financeiras, para antecipar a dívida, para reduzir esse custo financeiro, que no final das contas é muito relevante no resultado contábil da companhia. Então sim, é um movimento interessante da CVC e de outras empresas que estão tentando aí reduzir as suas dívidas. Tem empresa que está com dívida alta, está pagando juros, está tendo problema operacional, mas ainda não buscou por essa alternativa. Vitório,
Eu gostaria de agradecer imensamente a participação. A gente falou especificamente sobre um ativo. Eu sei que você acompanha diversos setores por aí, mas aí eu já deixo o convite para próximas participações. Muito obrigado mesmo pela conversa e por dedicar parte do seu tempo para conversar não só comigo, mas também com todo mundo que está nos assistindo. Com certeza. Fico esperando aí o convite e estou à disposição para poder comentar de outras empresas também. Obrigado. Maravilha. Aí, boa tarde para vocês. Agradecido. Vamos aqui a um último giro do nosso mercado financeiro brasileiro. Eu estou com alguns ativos aqui abertos às minhas costas. Variação mensal do setor de varejo, Via, Magazine Luiza e outros ativos que teoricamente seriam beneficiados por esse corte de juros no mês ainda tem um resultado negativo. Então, Via Varejo, antiga Via Varejo, apenas Via, está em vias de trocar o nome novamente, quem sabe. Então, Via 27,78% de queda, Soma 3, Grupo Soma 27,31%, Pets, que foi bem descontado agora nestes últimos dias, 23,86% de queda, Amar, Lojas Marisa 18,58%, Amar 3 aqui também, Amer 3, na verdade, Amer 3, Lojas Americanas 18,58, Amar 17,98. Ticker parecida, a oscilação está próxima, então confunde o apresentador. Nós temos Natura, Magazine Luiza, Lojas Renner, diversos ativos do setor de varejo no patamar negativo. Quem está no positivo aqui é apenas C&A e outro ativo aqui também no positivo, Alpargatas. Então esse é o cenário para o setor de varejo. Só gostaria de fazer essa pontuação. Não necessariamente esses ativos tiveram as suas operações prejudicadas neste último mês. No entanto, claro, nós tivemos aí o fato se concretizando, afinal, a queda de juros de 50 pontos base no Brasil e alguns dados que são divergentes aqui para a nossa economia brasileira. E eu destaco, claro, o IPCA de hoje, não é o grande motivador da queda no mês destes ativos, mas fato é de que as operações podem ainda estar pressionadas por conta da incerteza sobre a inflação no Brasil, sobre o ritmo de consumo das famílias, bastante coisa aqui em aberto para o setor de varejo. No dia, nós temos um desconto aqui generalizado para todos esses ativos, exceto a Allied e Alpargatas, a Allied 1,66% de alta ainda. No entanto, o restante aqui do segmento está todo em queda e quedas bem relevantes. 2,30 para Magazine Luiza, Via com 2,65, C&A aqui com 4,82% de queda, Arezzo 4,23%. Este é o cenário para o setor de varejo no dia. Para quem estava se perguntando o que está acontecendo com o varejo, não está entre as maiores quedas. No entanto, aí, claro, nós temos alguns outros ativos protagonizando esses descontos no Ibovespa, como é o caso de CVC, 5,76%, como é o caso de Localweb 5,55 e Pão de Açúcar, que, como eu mencionei no primeiro bloco, teve aí a sua indicação rebaixada pelo BTG de compra para neutra e também uma revisão no preço-alvo para a companhia Pecar, 5,50% de queda neste momento. E aí também temos alguns ativos voltados ao setor de frigoríficos. É difícil falar quem não está caindo no dia de hoje, apenas algumas ações salteadas por aqui, todo mundo está no negativo com esse 1,18% de queda para o Ibovespa e o dólar futuro também em queda, 0,19%. Então, dólar no negativo, Ibovespa no negativo, é um dia ruim essa sexta-feira aqui para o mercado brasileiro, embora nós tenhamos uma virada do humor no mercado internacional. Nós temos os principais índices norte-americanos que começaram o programa em alta e neste momento também mantém esse movimento positivo para praticamente todos eles. Nasdaq, Dow Jones e S&P 500 viraram o humor, tiraram um pouquinho o pé aí do freio depois da fala de Jerome Powell lá no simpósio de Jackson Hole. Eu vou ficando por aqui, vocês ficam depois do intervalo com o BMC Market, Felipe Nascimento e Marcos Saravalli comentam os principais assuntos do dia e, claro, eu volto mais tarde na nossa programação com alguns programas especiais e também na segunda-feira com o BMC Stock. Abraço para todos, tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor.
A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está